Nicole, a gente espera a Bianca ou a gente pode iniciar só com você? Ela falou, entrei, mas não entrou, não. Não Pra apareceu mim, nenhum convite aí na sala, não? ainda não. Deixa eu mandar para ela aqui de novo. Aí, agora. Entrou? Ela Entrou? eu liberei, mas não entrou, não. Eu mandei para ela o link aqui de novo, só esperar ela entrar. Tá bom. Gente, eu vou aproveitar e vou correr fazer um xixi. Prontinho, Bianca entrou. Bianca, espera só um minutinho que a Gabi já volta, a gente já inicia, tá? Tá ótimo. Prontinho. Pode iniciar, tá? A Gabi, ela já entrou, Bianca. Posso compartilhar por aqui, cara. Olá, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Ih, acho que ele travou, né? Acho que sim. Desculpa, pessoal, acabei caindo. Vocês me ouvem? Ouço sim. Sim. Bom, vou compartilhar aqui, né, cara? Tá tentando compartilhar? Não entendi. Desculpa, gente, tá dando uma travadinha aqui na minha máquina. Acho que agora vai. Gabi, será que não é melhor compartilhar na sua e aí o Matheus só fala? Você tá no mundo. Pode ser. Será que é a internet dele?
Ele caiu de novo? Deixa eu ver. Se vocês quiserem tentar daqui 15 minutinhos de novo, gente, pra gente não ficar perdendo tempo. Gente, vocês estão me ouvindo? Agora sim, Tá bom. Eu acho que agora vai. Se você quiser que eu compartilhe a tela para você, é só falar, viu? Tá bom. Me confirmem se vocês estão vendo, por favor. Tá aparecendo aqui já. Tô Beleza. vendo também. Bom, boa tarde, desculpem os problemas técnicos. Bom, recapitulando nosso plano de mídia, então, investimento de 2.500 aí, contemplando investimento em meta, focando em leads no site, tráfego, além também das nossas campanhas de search e display no Google. Aqui, pessoal, basicamente eu trago um primeiro estudo do que a gente vinha falando sobre a importância da gente ter os dados de vendas, de receitas, e claro que esse aqui é um primeiro estudo, focando principalmente nos resultados que a Luísa nos passou por e-mail, sobre vendas diretamente do e-commerce ou do CRM, que a gente poderia atribuir uma visão à mídia, ou seja, o retorno da mídia efetivamente em relação a vendas, tá? E aqui, claro que a gente pode aprofundar um pouco mais a análise para entender se realmente essas vendas vieram diretamente da influência de mídia, mas aqui é basicamente para a gente mostrar a importância de como a gente conseguiria medir a performance das nossas campanhas. Então, por exemplo, em março a gente teve um investimento de R$ 2.533, além de Page, que é onde a gente gera cotação para orçamentos, ela teve um volume de 178 leads no total, sendo que a gente consegue atribuir diretamente a participação de mídia 86% desses leads, ou seja, 67 leads foram gerados diretamente através das campanhas de mídia. Isso resulta em um custo por lead de R$ 38. Eu lembro também que esse é um primeiro mês onde a gente conseguiu efetivamente traquear as campanhas, taguear o e-commerce e gerar inteligência nas campanhas através das conversões. Por exemplo, em fevereiro a gente ainda não tinha essa otimização de campanha, então a gente passou por algum processo ali de maturação para a gente conseguir taguear o e-commerce certinho, pegar as conversões vindas das campanhas. Em fevereiro, essa contabilização, esse traqueamento não ocorreu e isso naturalmente traz falta de inteligência para as campanhas. A partir de março a gente conseguiu, de fato, trabalhar de forma mais inteligente. Então, a gente gerou aí, vocês vão ver um pouco mais para frente, as variações de performance entre os meses, e isso já começou a rentabilizar também o nosso custo por lead. Bom, em relação às vendas, os dados que a gente recebeu foram 8 vendas no total, vendas do e-commerce ou do CRM, tá? Então, entende-se do e-commerce, porque estamos levando tráfego para o e-commerce, e CRM, porque também estamos gerando leads e espero que sejam leads qualificados, tá? E aí a gente pegou a receita dessas 8 vendas, geramos uma receita aí de R$ 31.596, com retorno de investimento dos anúncios, ou seja, cada R$ 1 que a gente coloca nos anúncios, retornam R$ 11,50. Então, um retorno de investimento bem positivo. O ticket médio dessas compras foi R$ 3.949 e o custo por aquisição de cada cliente, a gente investiu R$ 316 para cada retorno aí em cliente efetivo, tá? Que compra de fato. Então, esse é um primeiro estudo do que podemos trazer aqui em relação à performance, não somente de mídia, mas também do negócio em si, que a gente pode aprofundar em relação aos dados de venda, aos dados de receita, etc. Qualquer dúvida podem complementar, tá? Bom, falando um pouquinho especificamente de canais de forma geral, a gente tem um investimento no Meta de R$ 1.389, enquanto no Google R$ 1.144. A gente teve uma pequena variação de 4% em relação ao investimento ou em relação a fevereiro. A gente gera 32% incremento de alcance, alcançando aí 77 mil pessoas no Meta. Também com uma variação positiva em relação a impressões, considerando os dois canais, então mais 27% de incremento em relação a fevereiro, com 122 mil impressões no Meta, 50 mil impressões no Google. Uma frequência aí que a gente teve uma certa redução, então a gente estava trabalhando na casa ali dos 1,9 de frequência. Frequência nada mais é do que o volume de impactos em média que um usuário recebe, então a gente estava ali chegando a 1,9. Aqui a gente entende que conseguiu ampliar um pouco o público, então alcançando pessoas, a gente também
diminui essa reincidência de mensagem, né? O alcance único aumenta, então, naturalmente, esse volume de impressões é melhor distribuído entre os usuários. Claro que o nosso objetivo é manter ali pelo menos uma frequência em 1,7, 1,8. Aqui, por conta da expansão do público, de fato, a gente conseguiu um maior alcance único, mas em detrimento dessa frequência menor. Então, na verdade, a gente precisa aumentar um pouquinho essa frequência. Em relação a leads, a gente cresce aí em relação a fevereiro, tá? Dados da própria landing page, 131%. Então, através da mídia, a gente conseguiu 67 leads e no mês de fevereiro tínhamos 29 na landing page, justamente por conta dessa falta de traqueamento, de inteligência das campanhas. Então, a gente já consegue trazer um incremento bem interessante em março. E já dou um spoiler que abril também está funcionando super bem, a gente já está trazendo um volume bem superior às primeiras semanas de março, com uma rentabilidade maior. Então, reforço também a importância da gente trabalhar com a inteligência das campanhas, deixar as campanhas maturarem, aprender. Bom, o CPL até aqui é de R$ 44,00 para o Meta, R$ 31,00 para o Google. Lembrando que no Meta é um pouquinho mais alto porque a gente não trabalha apenas o formato de gerar leads, a gente também está levando bastante tráfego para o site para gerar audiência, o primeiro contato com a empresa, realmente aprofundar o conhecimento. Então, ter pessoas no nosso site é bem importante para a gente reaproveitar essa audiência. Bom, a gente aumenta o volume de cliques em 47%, sendo 1.427 cliques no Meta e 1.850 cliques do Google. O nosso CPC a gente rentabiliza em 30%, tá? CTR também, apesar da gente ter um bom incremento aqui na CTR do Meta, a gente tem uma redução no Google. E aí vale a gente entender em relação à relevância das nossas palavras-chave em detrimento da landing page também. Se houve alguma queda em relação à performance nessa intenção de cliques, tá? Mas ainda assim é uma CTR bem dentro da média do que esperamos para uma campanha de search, tá? Então, a gente pode ver que é uma CTR aí, mesmo com a queda, 3 vezes maior que a do Meta, naturalmente por esse comportamento de busca ativo. Bom, em relação ao CPM também não... Pode falar. Não, pode terminar, depois eu falo. Em relação ao CPM, custo por mil impressões, a gente mantém a mesma média de fevereiro, então não tem grandes alterações. Pode falar. Duas perguntas. Você falou sobre a frequência, o CTR, que a gente precisa analisar para melhorar. Essa análise ela já está sendo feita? É preciso fazer alguma coisa aqui internamente com a gente? Como é que a gente está trabalhando isso para melhorar? Tá, a frequência em si, a gente conseguir, dentro desse volume que a gente alcançou, a gente só conseguiria aumentar a frequência se a gente de fato injetasse mais verba. O que a gente faz aqui para aumentar a frequência? A gente, na verdade, precisa diminuir o alcance único. Então, diminuir o alcance único significa filtrar ainda mais as campanhas para a gente focar em públicos mais relevantes e aí sim falar de forma reincidente, mais reincidente com esse público, certo? Então, aqui é um movimento mesmo de apenas filtrar um pouco mais o nosso público para a gente não ter um alcance único tão inflado e assim falar menos vezes com esses usuários. Então, você vai fazer essa filtragem? Sim, na verdade já está sendo feito até pela recomendação que a gente havia recebido, que estavam chegando muitos leads, né, que não tinham CNPJ. Então, o nosso objetivo também é falar especificamente com essas pessoas, além das recomendações que a gente trouxe anteriormente. Então, trazer o campo de CNPJ já para a captação do lead, para a gente conseguir filtrar ainda mais. Então, são algumas das otimizações em ambientes 360, né, da nossa jornada do usuário. Não somente de segmentar, etc., mas também apropriar o ambiente que a gente recebe o nosso potencial lead. Em relação Pode falar. Matheus, então a qualificação dos leads, ela já está sendo feita, né? Sim, ela está sendo feita, mas a gente tem propostas aqui também, inclusive, que conversamos na última reunião, tá? Vou passar por elas também. Sobre o mês de abril, que você falou que acho que os resultados estavam bons, aqui na prática, aqui na operação, a gente percebeu que essa semana está muito baixo os contatos que estão vindo pelo WhatsApp. Bom, na verdade, eu mencionei que abril já é um mês que está superando março, tá?
Então, em termos de mídia, o que acontece em relação ao WhatsApp? A gente não tem hoje campanhas para o WhatsApp. A gente está levando campanhas para o tráfego no site e campanhas para a página de landing page de captação de orçamento. Tá? Então, se a gente tiver a necessidade de gerar conversa no WhatsApp, a gente precisa abrir uma nova linha de campanha, que passa também Como é para essa landing page? fazer orçamento. Deixa eu compartilhar aqui. Que ela vai para onde? Essa landing page, ela recebe o lead e integra com um RD Station. Deixa eu compartilhar aqui. Mas ela vai para o Ela vai- WhatsApp depois, né? Ela vai para o CRM, ela vai para o WhatsApp, ela vai para... Eu não entendi para onde ela vai. Bom, pessoal, acredito que a partir do momento que o time comercial recebe os leads, eles entram em contato, tá? Tá, mas eles entram em contato, ok. Mas aí você A precisa entender para conversão onde é está pra entrando. onde, Má? É no Whats ou é num formulário? É um formulário que o usuário preenche, tá? Vou Ah, compartilhar então aqui. ele entra dentro do marketing e vai para o CRM, meninas. Pode mandar esse link? Estão vendo minha tela? Aí, aham. Tá, Ele vou mandar aqui. preenche esse formulário e aí ele vai para o CRM. Exato. É possível mudar, Isso, ao invés de o CRM ele ir para o Conversas, para o WhatsApp? É possível, mas eu sugiro que a gente crie uma campanha diretamente para o WhatsApp sem necessidade de passar por uma landing page. E a gente curta essa jornada. Mas assim, essa já existe. E essa está indo para o CRM. Só que quando o cliente clica aí para fazer um orçamento, ele quer uma resposta. Ele já tem um orçamento, ele quer uma resposta rápida. Então, acredito que vai surgir muito mais efeito se for para o WhatsApp, porque aí o vendedor ele vai responder online. O CRM não, ele vai estar ali, o vendedor pode entrar em contato no dia seguinte. Não vai ser a prioridade, né? A prioridade é sempre responder quem está ali online conversando. Porque na verdade esse cliente que preenche o formulário, ele tem uma intenção de compra ali na hora, né? Provável. No CRM, o vendedor vai entrar em contato, eu não tenho dúvida, mas a gente pode perder tempo. Mas eles não têm ficado ativos no CRM, gente? Sim, eles estão ativos. Mas tem 5 pessoas falando no WhatsApp, tem 10 pessoas no CRM, vai responder todo mundo no WhatsApp primeiro e Para depois depois no puxar CRM. no CRM. O CRM a gente entende que não é um lead tão quente como no WhatsApp. Isso aí já é um ponto importante, porque, por exemplo, quando um lead se propõe a preencher um formulário, ele é muito mais quente do que um lead que clicou no botão do WhatsApp, sabe? Sim, mas se Sim. esse formulário preenchido for para o WhatsApp, ele vai ter resposta imediata. Entendi, no botão ali de conversão. Eu acho que dá para fazer o teste, mas daí vai muito do que o Matheus acha mesmo. A minha sugestão, se fosse direcionar o usuário para o WhatsApp, seria já aproveitar o objetivo de campanhas de mensagens no Meta. Então, os anúncios já direcionarem diretamente para o WhatsApp, tá? Para a gente não aumentar essa jornada, ou seja, o usuário ele cai numa landing page para cair no WhatsApp. Porque daí dentro do WhatsApp ele vai ter que enviar a mensagem para ser respondido, né? Exato. Então não basta apenas ele Preencher o formulário. Exato, ele teria que ainda assim clicar novamente para entrar numa conversa do WhatsApp. Então a minha primeira sugestão seria essa. Mas também existe a possibilidade da gente, enfim, fazer o teste de campanhas para WhatsApp versus manter essa campanha também de lead, porque o que eu entendo? Se a gente qualificar o nosso formulário de landing page, botando o campo de CNPJ, a gente consegue filtrar talvez um lead não tão quente, mas um lead mais qualificado. Agora, se a gente fizer campanhas para o WhatsApp diretamente do Meta, pode ser que a gente justamente aumente o nosso problema de não estar chegando pessoas com CNPJ. E se a gente fizesse um teste AB, em vez de já abrir para uma campanha para o WhatsApp, que eu acho que perde essa qualificação do CNPJ, a gente fizesse um teste com qualquer coisa, um orçamento menor,
com essa sugestão que a Nicole deu. A mesma landing page, só que o botão de conversão final, em vez de ir para a página de obrigada, vai direto para o WhatsApp. Aí a gente vê qual converte melhor, qual traz mais lead, mais venda e etc. O que você acha? Faz sentido? Podemos fazer sim, sem problema. A minha sugestão é só a gente não, talvez, se o objetivo seja levar para o WhatsApp, a gente também não criar tantos pontos de fricção nessa jornada do WhatsApp. Mas como a gente depende dessa qualificação de CNPJ, etc., acho que pode ser um teste válido sim, Gabi. Eu acho que a gente... Pode falar, Bia. Eu acho que a gente pode fazer esse teste AB. O que acontece? Essa divulgação do Sol CNPJ, eu pedi para botar, assim, talvez no anúncio, em destaque, para a gente tentar evitar. Eu sei que, né, porventura vai acontecer um ou outro CPF. Eles estão indo hoje para o site e para o CRM. Então, assim, são dois canais que a gente... Bom, o site não tem realmente o contato ali humano, né? Ele vai tentar entrar e, pelo visto, eles não estão efetuando as compras, tá? Porque a gente está com... Né, Nicole? A gente está com baixíssima venda no site. E no CRM, como a Nicole falou, às vezes os vendedores não vão atender de imediato. Então, assim, dentro, acho que até da nossa experiência, mesmo quando você quer fazer uma compra, quer resolver, você normalmente vai para o WhatsApp, né? Porque normalmente você tem uma resposta mais imediata. Eu acho que a gente tem que mudar isso, e eu não sei se você consegue me mostrar quem foi para o site, quantos foram para o site, porque a gente tem que ter, sei lá, de 100%, 90% foram para o site e não compraram. E a gente tem que tentar levar esse cliente para o WhatsApp, entendeu? Fazer alguma coisa, porque a venda no site, ela quase não está acontecendo. E como você disse que está direcionando para o site, só, né, e para o CRM, me preocupou um pouco se esse cliente pode ficar perdido, entendeu? Sem um atendimento de imediato. Certo. Na verdade, acho que os dados são anonimizados, então a gente não vai conseguir atribuir um usuário que clicou, se tornou um lead e comprou. A gente consegue, de fato, essas proporções. A gente pode ver alguma forma aqui, mas eu vou compartilhar só os dados que eu recebi da Luiz sobre vendas no site e vendas de CRM. Não sei, provavelmente Na página final, tem essa informação. Eu cheguei a colocar até no relatório. Boa. A gente tem foram 4 vendas do funil de novos leads, né? E dessas 4 vendas, 3 são mapeadas. São 3 provenientes do tráfego. Então, isso é legal, é uma informação bem importante que a gente ainda não tinha na última reunião, né? Uma proveniente do Google, outra que a gente não tem certeza de onde vem, e uma provavelmente tráfego direto, porque é a entrada desconhecida, ou WhatsApp ali, né? Pop-up. Então, mas tá aqui na página final, vou falar um pouquinho mais disso. O que eu acho importante, meninas, pensar aqui com o que o Matheus... Aí, falando uma visão de tráfego, entendendo também a dor de vocês no comercial. Vocês dói pensar que o cliente vai preencher o formulário e vai demorar para ter uma resposta. Já no Matheus, dói porque ele sabe que, estudando a jornada do cliente, que a gente já está acostumado, se o cliente tem que passar por mais de uma verificação, ele tende a desistir do processo de preenchimento. Então, o cara vai preencher o formulário e ele tende a desistir na etapa de enviar a mensagem no WhatsApp. A minha sugestão é o teste AB por causa disso. A gente pode testar, ver como vai ser com uma verba menor, mas sem comprometer a verba que vocês já têm e que já tá funcionando aí, e que, mesmo que devagar, mês a mês, ela vem melhorando. E aí, pensando assim, ai, meu Deus, agora para eu não me perder e explicar melhor para vocês. Jesus, não, acho que é isso. Depois eu continuo a minha parte. Mas se eu pudesse sugerir, eu faria isso. Eu faria um teste AB. Eu não cortaria direto essa campanha do... Ah, tá, lembrei o que eu ia falar. Porque quando a gente preenche um formulário dentro de um site, seja no Google, seja no Meta, geralmente no Obrigada a gente já fala ali que em até 24 horas ou em até 48 horas a nossa equipe vai entrar em contato, e o comportamento do cliente já é treinado para isso. A partir do momento que ele preenche o formulário, ele sabe que vai demorar um pouco mais do que uma resposta no WhatsApp. Então, ele não tem o mesmo imediatismo que o cliente que
converte pro WhatsApp. Não sei se isso fica muito claro, sabe? Sim, eu entendi, mas eu, olhando aqui agora, pensei, por exemplo, eu já entrei em algumas páginas que tinha duas opções, assim, preenche formulário para que um consultor entre em contato com você, ou clique no WhatsApp para falar imediatamente, ou algo do gênero. Então, se puder. A gente poderia ativar o botão do WhatsApp ali na landing page. Isso que eu Eu ia tô vendo falar. aqui que já aparece, tá? Já aparece o botão do WhatsApp na landing page, já tá. Só Acho. que não diz nada sobre se clicar, vai falar direto. Mas tem um desenho do WhatsApp aqui, só o ícone. Eu não sei se é possível. Hoje eu vejo muitos que eles dão. Ele dá várias opções e o cliente escolhe, né? Então eu acho que se na landing page ela tiver, vamos dizer, compre agora no nosso site, fale diretamente com o vendedor, né? Eu acho que tem que deixar essas opções e o cliente escolher. Ou preencher o formulário para o vendedor Alguém. entrar em contato, um representante. E aí a gente não fica nessa de adivinhar, né? O que o cliente prefere ou não. Se ele quiser uma resposta, por exemplo, se ele quiser comprar o fio na hora, ele provavelmente vai entrar em contato direto com o WhatsApp, né? Se ele quiser só Já clica ali. se ele quiser só consultar, porque ele não está com uma demanda urgente, ele vai entrar no site, vai ver os preços e vai comprar depois, né? O Depende. nosso botão do WhatsApp, deixa eu ver, mas eu acho que tem como a gente colocar esse balãozinho que a Nicole falou, que você está falando, que a gente pode inserir um balão nele, colocando assim, clique aqui e fale diretamente com o vendedor, ou algo nesse sentido. Eu acho que isso já resolve, né? Já resolveria, né? Aí, acho que só do meu lado agora, de mídia, como a gente está otimizando a campanha para efetivamente envios de formulário, talvez entender com vocês qual seria a ação principal, levar para o WhatsApp, só para a gente também mudar essa otimização da campanha, tá? E outra coisa, em relação à jornada do usuário, assim, o comportamento de compra, eu acredito que seja uma compra mais consultiva, né? Então, as pessoas elas precisam ter um login para poder ter acesso a preços, etc. Então, acho muito difícil essa venda acabar acontecendo de forma orgânica no site, orgânica que eu digo sem um auxílio, certo? Então, eu acho que sobre o direcionamento, né? Se a gente entende de modo geral que o que vai gerar mais venda é um contato direto com o cliente, entre cliente e vendedor no WhatsApp, direcionamento tem que ser focado no WhatsApp. E não um formulário como principal. E sobre o vendedor e o site, o cliente ele consegue se cadastrar sozinho, não tem grande dificuldade. Mas sim, a gente vê que várias pessoas, mesmo comprando no site, eles preferem falar com o vendedor. Aconteceu vários casos aqui de ele entrar no site, chamar no WhatsApp, falar com o vendedor, e aí a gente orientou a comprar no site, aí ele foi lá e comprou no site. Mas ele precisa desse contato humano, né, para ter um respaldo. Além disso, também acredito, como a gente virou e-commerce recentemente, os usuários dentro da base, eles ainda vão se acostumar a utilizar aos poucos, gradativamente, mais o e-commerce sem a ajuda dessa consulta. Mas isso que eu tô falando é de clientes novos mesmo, não tô nem falando da base. Cliente novo chega, vai direto para o WhatsApp para falar com o vendedor, ao invés de entrar no site, se cadastrar. Sim, eu digo justamente, esse cliente novo, ele vai fazer esse processo de chamar uma venda consultiva, talvez, mas nas próximas vezes que ele comprar, talvez ele faça direto no site. Isso, Então, ele precisa dessa maturidade também de entender como funciona o e-commerce para ele poder já fazer a venda direta dele. Eu acho que nesse início, realmente, a gente vai sofrer um pouquinho nessa diferença entre vendas consultivas versus vendas diretamente no e-commerce. Então, eu acho que não é um problema ter uma venda consultiva, o negócio é fechar a venda. E é isso que a gente não está tendo muito retorno. Matheus, o que acontece? A gente gostaria que essa venda até acontecesse no site, né? Até porque a gente fez investimento, a gente paga lá a plataforma mensal, é um custo alto, mas ao mesmo tempo a gente está fazendo um teste, e eu acho que é isso que a Nicole falou, eu acho que os clientes preferem esse contato realmente direto no WhatsApp. Então, depois a gente pode sempre, junto, tentando trabalhar essa cultura para que ele compre no site, entendeu?
Se eu for te falar assim, né, de objetivo nosso, seria uma compra realmente efetuada no site. Mas, para uma avaliação geral, o que a gente quer com a Consult, com a agência e com todas as ferramentas da RD é venda. Então, eu acho que nesse momento, eu acho que a gente não tem que restringir, eu acho que a gente tem que dar as opções e vamos ver qual é o canal que tem maior retorno, né? Então, seja pelo site, ele vai no formulário, ele vai no WhatsApp, e aí vamos ver qual que a gente, a princípio, que está tendo maior retorno, Nicole, é o WhatsApp, né? Isso, WhatsApp. Site a gente quase não teve, é algo que a gente tem que trabalhar, uma cultura realmente para a compra ser efetivada lá, entendeu? Pode ter um erro nosso também, não sei. Mas pelo que eu vi, o site está ok, mas enfim, pode ser que tenha. Ou o cliente mesmo, a questão cultural, que ele prefere falar, né, diretamente com o WhatsApp. Eu não sei como é que se você trabalha também com outros clientes, né, que tem e-commerce, devem ter venda pelo WhatsApp, o que você acha melhor dentro da tua experiência, que é nessa parte de digital, né? Então, Sim, acho que naturalmente quando a gente fala de B2B, né, ticket médio um pouco maior, o usuário ele tende a se sentir mais seguro trabalhando com consulta, com o vendedor, auxiliando ele, etc., entendendo qual é a cotação. Acho que nesse caso dessa jornada especificamente de B2B, a venda consultiva ela tende a ser mais efetiva. tá. Então vamos destacar, já está o botão lá do WhatsApp, não sei se você pode destacar, fale com o vendedor, botar alguma coisa assim, né? E o preenchimento do formulário, ele vai para o CRM, é isso? Isso. Aí a gente só tem que pensar numa forma de ainda trabalhar com aquela qualificação de CNPJs, etc., porque campanha, naturalmente acho que vai chegar mais gente no WhatsApp, talvez os consultores aí estejam um pouquinho mais ocupados, né, com esse volume, e para a gente também ficar atento com a qualificação, porque não adianta também eles ficarem ocupados com muitas conversas no WhatsApp se o lead não está ficando qualificado. Então é importante esse trabalho de filtro diretamente no criativo, falando, você precisa ter um CNPJ, ou não necessariamente dessa forma, mas deixando claro que, né, a venda é feita para um CNPJ. Page, eu não sei se a gente pode colocar nesse formulário CNPJ, porque eu não estou vendo aqui em cima, ou destacar que a gente só tem o CNPJ, porque aí se ele já for CPF, ele já não vai nem preencher, né? Eu acho que tem que estar ou nesse formulário ou em algum campo para ele ver, mas não está. Não sei se lá embaixo tem. Aonde que está a informação de que a gente só atende CNPJ? Não, na verdade não temos mesmo. Seria para a gente construir essa informação, deixar bem claro, tanto no criativo quanto numa landing page. E, enfim, precisamos de um CNPJ para realizar a consulta, né? Se você puder talvez colocar nesse formulário aqui da landing page, que aí se ele não tiver CNPJ, eu acho que ele não vai concluir. Exato. Acho que esse é o ponto. Mas esse formulário ele vai ser independente do WhatsApp, né? Por exemplo, ele não vai entrar em contato pelo WhatsApp se ele preencher o formulário. Mas ele vai pelo WhatsApp e ele fica lá parado já no filtro, porque no WhatsApp já tem um filtro de CNPJ. Então show. Perfeito. Então ele fica para a próxima, né, essas alterações. Sim, a gente tinha conversado também, pessoal, sobre um teste no LinkedIn. E aí eu levantei alguns dados aqui de oportunidades de segmentação. Então, temos a possibilidade de impactar pessoas nos setores de construção, atividade de coordenação, controle de operação, geração de transmissão de energia elétrica e geração de energia elétrica. Dentro desse público, são 890 mil pessoas entre Rio e São Paulo. Tá? O custo por mensagem, ele deu uma estimativa de 50 centavos por mensagem. Eu não gosto muito de trabalhar com essa estimativa do LinkedIn, porque ela sofre muita flutuação e sazonalidade. Aqui a gente colocou uma projeção de um plano de mídia, incluindo também o LinkedIn, que é esse formato aqui de e-mail, né, a mensagem direto na caixa de entrada desses perfis que correspondem à segmentação de trabalho em empresas nesses setores.
Então, coloquei uma estimativa aí de investimento de R$ 500 para a gente gerar pelo menos 333 mensagens para esses profissionais. E aí a gente garante que, mesmo que ele não tenha um CNPJ, ele, né, responde por um. Vai Outro só ponto, para o público de elétrica, né? Eu só não entendi muito bem o público que você botou ali. Aí engloba instaladoras, engenheiros elétricos, engloba já tudo? Ou a gente teria que especificar mais? não, a gente precisaria especificar mais. O que eu penso? Sobre esses profissionais autônomos, seria mais uma venda para consumo, se eu não me engano, certo? Ou seria para... Porque o que acontece? A ideia de trazer a segmentação do LinkedIn é realmente ter profissionais que trabalham em empresas que possuam o CNPJ e que possam fazer essa compra. Mas, Talvez por seja... exemplo, aqui, você botou construção. Construção é muito ampla. Aí eu acho que a gente vai acabar gastando dinheiro, entendeu? Tem que ser para o público de elétrica, porque assim, a gente basicamente, o nosso carro-chefe é fios e cabos. Então, também se começar a vir muita gente que quer pedra, né, tijolo, enfim, outras coisas, o vendedor vai parar para atender e a gente não vai ter a venda. Então, tem que ser específico do nosso segmento, sem engenheiros elétricos, instaladoras elétricas, até, enfim, que seja eletricista, todos os nomes relacionados ao segmento de elétrica. Tá bom. Construção, eu acho que é muito amplo, porque a construção, a gente tem uma gama aí, eu acho que não é uma boa, até porque a gente tem uma verba reduzida, a gente tem que tentar ser assertivo no público-alvo, né? O meu medo aqui, principalmente nesse formato, é a gente ser... Então, minha preocupação já é esse público de 890 mil, tá? Eu busquei ele um público de 1 milhão, para quê? Para a gente ter o custo por envio de mensagem rentável. Se a gente talvez cair isso aqui pela metade, talvez o custo por envio de mensagem até triplique, entendeu? Então, a ideia era ter um público saudável para a gente ter também um custo por envio de mensagem rentável. Mas a gente pode rever segmentações, focar somente em elétrica, quais são, e aí a gente foge um pouquinho desses setores de empresa e bota cargos, né? Cargos ou, enfim, campos de Se você, formação, sabe? talvez se você tirar a construção, se você botar elétrica, também vai ser um mundo enorme, entendeu? E aí é mais assertivo para o nosso segmento. Pode ser que vão ter itens que a gente também não trabalha, mas está mais ligado. De repente, o cliente, naquele momento que é um item que a gente não trabalha, mas depois, mais para frente, ele pode querer o fio, entendeu? De Agora, setores, Colocar profissão, cargos também, eu acho que ajuda bastante. de setores a gente só teria esses três aqui mesmo relacionados, tá? Mas construção a gente exclui. E, enfim, para elétricas, em setores de empresa só teriam esses, mas aí a gente pode ir, né, descer um pouquinho para cargos, etc. Aí a gente traz para vocês essa nova estimativa. tá. Eu até acho que tem que tentar uns segmentos mais específicos, entendeu? Não sei se existe de instaladora, de engenharia elétrica. Eu acho que é mais esse público. Boa. Aqui também eu sugiro só a gente, e aí talvez seja um segundo passo interno, para a gente fazer essa abordagem de mensagens nos perfis através de um perfil no LinkedIn que seja o comercial da ASIS, tá? Que é muito importante, porque normalmente quando a gente aproveita a página ou uma company page do LinkedIn, ele não tem tanta aderência quanto um vendedor, uma pessoa real entrando em contato. Porque, naturalmente, o LinkedIn é uma rede social muito de pessoas, focada em pessoas, né? Então, acho que é importante também a gente ter esse cuidado de escolher enfim, um ou dois comerciais aí para enviar essa mensagem patrocinada e dar prosseguimento aí à Eu acho conversa. que pode, Nicole, ser ela aí, né? Que vai ser mais, talvez, o público de consumo. A gente pode ver. Eu Já só existe esse queria... perfil, né? A gente só precisa recuperar a senha que a Rafaela que tinha. Mas, assim, eu acho que a gente pode tentar marcar uma outra agenda depois para ver especificamente sobre o LinkedIn, porque eu acho que a Gabi também tem que apresentar. E 3 horas tem outra reunião, né? Eu tenho que sair 3 horas. Tenho outra reunião. Então, depois, Jéssica, se você puder ver uma agenda com o Matheus,
sei lá, 30 minutos, se tiver horário, para a Tá, eu vou gente falar precisar ver sobre aqui. os perfis do LinkedIn. Tá bom, vou ver aqui internamente, eu preciso ver se a gente consegue, para quando que a gente consegue viabilizar essa agenda. E aí, um outro ponto que eu preciso, só para eu listar aqui os próximos passos, enxergar ali as ações necessárias. Eu vou mandar no nosso grupo interno, tá, Gabi? Só para a gente listar ali o que a gente tem como próximos passos, e aí, inclusive, ver em que data que a gente consegue encaixar isso. Porque a gente entende que tem outras demandas, né, que vocês já estão executando, então preciso só enxergar ali em que momento que a gente consegue entregar esses pontos, tá? Do Matheus já finalizou, né, Matheus? Agora a parte da Gabi? Vou colocar um ponto até para o Matheus, para todo mundo. A gente teve agora uma venda que foi muito boa, tá? Eu perguntei ao cliente, porque eu acabei recebendo um cliente aqui na empresa, e me parece que ele veio do Google. Eu não sei, Matheus, se você consegue rastrear como é que foi realmente, se foi o tráfego pago, se ele entrou na landing page, como é que foi esse processo. E a Nicole tem o KNAI dele, porque também esse é um cliente que a gente possa focar, né? Porque o que deu certo a gente tem que tentar, né, focar para a gente replicar aí para novos clientes. E ele até indicou também uma instaladora. Então, esses KNAIs, né, que são exatamente os segmentos que a gente está tentando buscar nessa parte aí do digital, eu queria que a Nicole te passasse, e esse, na verdade, eu estou falando de abril, tá? Eu sei que a apresentação do relatório foi de março, mas como foi uma venda boa, né? Ele fez uma venda de 85 mil e ele está recabeando um prédio, né? E veio pelo tráfego. E aí caiu para a vendedora, e a vendedora, a Laís, ela fez o atendimento, tá? Então, assim, também eu acho que ele não fecharia essa compra diretamente no site, ainda bem que foi para o WhatsApp, né? E aí ela conseguiu realmente efetivar a venda. Aí eu queria uma atenção nesse cliente, como é que veio, para a gente tentar entender e tentar focar mais nisso. Tá bom. Você passa os dados dele, por favor, que a gente dá uma olhada aqui na base. Tá. Eu cheguei a mandar lá no grupo da Consulting perguntando de onde veio. Você consegue mandar um e-mail com isso? Quem que falou? Foi a Nicole? Foi, eu mando. Tá, Nicole, você consegue mandar isso por e-mail? Porque daí eu consigo direcionar isso melhor aqui pro Matheus olhar, Tá bom. Isso é tá bem bom? importante, tá? Porque foi o primeiro lead aí que realmente e foi um valor de venda alto. Então, é super importante a gente fazer uma avaliação profunda, né? De onde veio, se ele preencheu, como é que foi, e tentar focar nesses canais aí para achar outros novos clientes, né? Com esse mesmo ticket médio que teve, Tá bom. tá? Aí ela enviando esse exemplo por e-mail, você consegue analisar, né, Matheus? Eu vou ver aqui como é que eu consigo entender qual foi o caminho dele dentro do RD Station, quais páginas ele Tá. passou, etc. Mas é bem comum, tá, pessoal? Como a gente está levando bastante tráfego para o site, na verdade, a gente não vai conseguir traquear todas as ações deles. Então, por exemplo, o usuário, a gente não, às vezes não vai conseguir atribuir a mídia, mas o usuário ele está entrando no site, ele pode tomar o caminho de preencher um formulário, ir direto para o WhatsApp. Então, é importante a gente manter essa movimentação no site para dar para eles essa possibilidade de entrar em contato com diversos caminhos. Mas é isso, acho que a gente vai analisar por aqui e a gente vai avisando vocês. Tá. E a LP, se você puder destacar lá o WhatsApp, tá? Para ir, para a gente não ficar só que estava indo para o CRM, né? Tem lá o botão, não sei se pode botar fale com o vendedor, alguma coisa assim com maior destaque. E se ele quiser preencher o formulário, enfim, acho que pode continuar indo para o CRM, mas deixar bem em destaque o WhatsApp, porque aí ele tem a opção de escolher, né? Sim, perfeito. E aí você traz essas informações do LinkedIn para a gente. Quando é que você consegue para a gente começar a usar o LinkedIn? Tá, eu vou combinar com a Jéssica aqui, a gente passa uma data certinho, tá bom?
Isso. Tá bom. Eu formalizo na ata, tá, Nicole, Bianca? Eu vou mandar uma ata com todos esses pontos que a gente falou aqui na agenda, e aí internamente eu alinho esses prazos aqui com a Gabi, o que tiver com ela ali, e o que tiver com o Matheus, tá bom? E aí eu formalizo por e-mail. Tá bom, então. Ali, pessoal, Beleza. anotado aqui. Obrigada. Tá, Obrigada. Gabi, Obrigado, gente. Pode falar, Jazz. beleza. Você vai seguir com a sua parte aqui? Então, não sei se vai dar tempo, mas não Tá bom. foge muito aqui. Vou compartilhar rapidinho a tela. Não foge muito do que a gente já conversou na última reunião, porque a parametrização ainda não está pronta, né? Opa, compartilhei a tela errada. Só um ponto rapidinho, Gabi. Tenta repassar o que você conseguir, mas eu acho importante a gente aproveitar uns minutinhos restantes aqui para a gente só alinhar aquele ponto e finalizar a respeito do e-mail, e aí você segue com a apresentação, pode ser? Perfeito. Na verdade, eu ia entrar nesse ponto mesmo. Eu até já comentei com vocês em relação à fonte das vendas, que eu acho que é o mais importante, diferente que a gente tem nesse relatório, né? A própria Nicole mandou esse relatório para nós. Então, ele traz ali que 3 fontes de vocês vêm de tráfego, 2 do tráfego pago, uma via Google direto, outra é desconhecida fonte, provavelmente foi direto para o WhatsApp, via botão ali, mas foi de mídia paga também, Meta ou Google. Já esse desconhecido é tráfego direto, foi provavelmente esse aqui do pop-up, que não é da LP. Então, ele entra no pop-up, né, e cai direto lá para vocês, daí a fonte é desconhecida. Então, das 4 vendas que a gente teve, 3 foram de tráfego direto, uma a gente ainda está sem conseguir mapear, e aí vem justamente daquela cadência de e-mails que vocês conversaram. Meninas, eu não estava no alinhamento dessa cadência com a Louise, mas o que eu tenho ali são 8 tentativas de contato via e-mail e WhatsApp, como se fosse o comercial de vocês, e a gente tem uma assinatura nesses e-mails de cada vendedor. Eu posso fazer esse disparo via marketing, e aí, para isso, eu vou precisar que todos os e-mails deles, dos vendedores, seja @asisdistribuidora.com.br, né? E que eles respondam diretamente na caixa de e-mail. Eles não vão saber que esse e-mail foi respondido no CRM, porque foge daquela premissa do e-mail do CRM. Ou se vocês querem esse e-mail no CRM, que só vai estar ali pré-pronto para o vendedor disparar, mas que ele vai disparar via CRM para ele receber a resposta no CRM e conseguir responder por ali. Essa minha dúvida surgiu hoje em conversa com a Louise. Ela pediu para eu alinhar isso com vocês. Então, na verdade, que eu falei que eu não entendi qual era a lógica e o sentido. Por quê? A primeira coisa, vem um contato lá do Exact. O vendedor ele começa a receber um fluxo de e-mails. Quando ele abre, vai para o CRM. Uhum. E aí a ideia no CRM é ser esse contato mais pessoal direto com o vendedor. Perfeito. E aí, depois desse processo, entra o fluxo de nutrição, que ainda não está sendo feito, mas que está no planejamento. Ele vai receber a sequência de 10 e-mails. Eu não entendi aonde vão entrar esses 8 e-mails no meio do caminho. A diferença, né? Não são 8 e-mails, são 4 e-mails e 4 WhatsApp, se eu não me engano. Isso, gente, é aquelas tentativas de contato do vendedor mesmo. Então, o que a Louise trouxe, que eu ouvi o áudio dela para a Bia, foi: hoje vocês recebem uma alta quantidade de leads ali proveniente do Exact, vem bastante lead para um mesmo vendedor. Essa cadência foi desenhada para que aquele primeiro contato, olá, tudo bem, seja padronizado, assinado por eles e disparado de forma automática via RD Marketing, para que eles não tenham que eles mesmos fazerem o disparo desse e-mail. Essas 8 tentativas são 8 tentativas de primeiro contato. Então, se o cliente responder já na primeira tentativa de contato, não vai seguir as outras 7 tentativas. Ele respondeu, já acabou,
essas demais tentativas, entendeu? É a tentativa mesmo de primeiro contato. A partir do momento que o cliente responder, quem vai continuar o contato são vocês, o atendimento humano, e aí essa cadência encerra para essa pessoa. Se a pessoa passar por 8 tentativas de contato via e-mail e WhatsApp, como se fosse vocês, e ela não responder, aí vai uma tarefinha ali automática no CRM, avisando que ela já concluiu todos os disparos, todas as tentativas de contato automática, que vocês podem fazer uma última tentativa via ligação ou da forma que vocês preferirem, para tentar pela última vez, e aí, caso não dê, é um cliente perdido por falta de contato, porque vocês tentaram falar com ele praticamente 10 vezes e não conseguiram. Faz sentido? Nesses e-mails vai ter o WhatsApp para o vendedor. São 4 e-mails e 4 ads. Aí, se o cliente ele recebeu o e-mail, ele não respondeu o e-mail, mas ele entrou em contato com o WhatsApp, vai ter como saber para parar de seguir nesse fluxo? A gente tem como saber se ele, por exemplo, respondeu o primeiro e-mail, ele já vai sair. Respondeu o WhatsApp, ele já vai sair. A gente vai ter, porque a Bruna fez os gatilhos do WhatsApp certinho pra gente. Agora, se esse cliente, por um acaso de Deus, a gente está fazendo as tentativas de contato com ele, e aí ele foi lá e entrou em contato no botão do WhatsApp do site. Ele saiu totalmente do nosso fluxo e resolveu entrar em contato pelo site. Aí a gente vai ter um furo no fluxo. Ele vai ter uma segunda tentativa de contato, mesmo ele sendo um cliente que já... Não, na verdade não, meninas, perdão aqui. Eu falei totalmente errado isso daqui. Qual é a regra principal desse fluxo, tá? Cliente sem contato vai tentar contato. A partir do momento que ele for movido dentro do CRM para a próxima etapa, que é a de contato feito ou de qualificação, não sei, não lembro mais qual é o nome da segunda etapa de vocês no CRM, ele já não recebe mais informações desse fluxo. Então, a gente não precisa mapear se ele respondeu o e-mail ou se ele respondeu o WhatsApp. A gente precisa mapear o caminho dentro do CRM. Se ele ainda está dentro da primeira etapa do CRM de clientes sem contato, ou se ele já foi movido para a etapa do CRM de cliente que já foi feito o contato. Fez sentido? O problema é que assim, a recomendação que a gente passa para os vendedores é não deixar nenhum cliente ali sem contato. Perfeito. Fazer esse contato com o vendedor. Então, a ideia é não ter nunca ninguém sem contato, porque se está ali sem contato é porque o vendedor não está fazendo o trabalho dele, que é entrar em contato. Exato. Eu acho que não faz sentido colocar essas mensagens nessa etapa do CRM. Eu entendo. Meninas, eu vou ter que sair porque eu tenho reunião agora, mas a Nicole vai, eu acho que é melhor concluir, Nicole, aí depois você me passa aí qualquer ajuste, eu falo lá no grupo, tá? Eu até queria continuar, mas eu estou com um horário estourado aqui para a próxima. Beleza, Bia, vai lá. Bom, obrigada. Imagina. Mi, a minha questão com esse fluxo, a primeira vez que eu vi ele foi justamente essa. Quando eu pontuei ele no começo que eu não estava no alinhamento a respeito dessa cadência, é por isso. Eu não sei se isso foi um pedido eu não entendi realmente se isso foi um pedido da Bia, da Bianca, se foi um pedido seu, se vocês em algum momento conversaram e a Louise bateu esse martelo com vocês de que seria necessário a produção desse fluxo de cadência. O que eu lembro, tá, de vocês, da gente conversar, foi da padronização do Olá, que ainda não estava todo mundo falando igual, principalmente dia que tinha muito lead, acabava fazendo contato mais rápido. Então, foi desenhado algumas mensagens que a gente deixaria salva para que eles pudessem enviar eles mesmos. O meu entendimento também foi esse. Isso foi o que eu entendi, perfeito. Eu entendi quando eu estava disponível para o vendedor de fácil acesso, chegar lá, só clicar e mandar o e-mail. Se for isso, no Conversa já está registrado tudo certinho, e agora é só eu registrar os e-mails dentro do CRM para vocês. Isso é coisa que eu faço entre hoje e amanhã rapidinho também, e aí a partir de amanhã eles já conseguem disparar no CRM esses e-mails. É só que em algum momento foi entendido que isso seria um fluxo automático dentro do marketing. Já pode falar.
Eu ia falar exatamente dentro disso que você está falando, Gabi, para você formalizar, então, né, isso que será feito, e aí a gente só deixa isso certinho, formalizado por e-mail, e aí você configura e formaliza que foi realizado para a gente, até na próxima agenda, com os vendedores, já levar isso resolvido. Aí, se puder printar nesse e-mail, printar como é que eles conseguem fazer isso, tanto no CRM quanto Passo no a passo Conversas. ali, né? Não, Isso. pode deixar. Vou pedir para a Bru fazer a parte do Conversas, ensinar certinho, e eu já mando do e-mail para vocês. Então é isso. Jess, ficou claro? Eu vou mandar por e-mail, então, para vocês como a gente vai configurar. E aí, Ni, outro ponto, né? Eu tinha desconfigurado o catálogo, a parte ali do TI, da hospedagem mesmo. Eu conversei direto com ele, já resolveu. Ele falou que é normal, que a local web, que é o lugar onde fica hospedado, o domínio de vocês, dá um problema de vez em quando, mas que é só contactar ele que ele resolve rapidinho. Então, agora que eu já tenho contato direto com ele, também fica muito mais fácil essa resolução, tá? Eu só mando isso por e-mail, então, porque até mandei um e-mail hoje falando sobre isso, porque assim, o que a gente entendeu ontem na reunião não foi isso. O que a gente entendeu, né, você pode até ver a gravação, é que em nenhum momento tinha sido feito da forma certa. Não, foi feito, estava tudo certíssimo. Ela desconfigurou, não é nem desconfigurou, porque a de materiais, que é essa que o Matheus está disparando, estava configurada certinha. O que desconfigurou foi a de catálogo, que precisava ser aceita, e o e-mail marketing. Mas é normal cair, realmente, a questão do site de hospedagem de vocês. Então, ele resolveu já, agora já está tudo certo. Mas e aí, desde agora quando os e-mails estão tudo ok. caiu? Desde Sabe, o dia que eu desde comuniquei ali a Michelle na nossa primeira reunião. Eu comuniquei vocês no grupo mesmo com todo mundo, no dia 1, mas eu acho que eu não fui muito clara. E aí a reunião que eu tive com a Michelle foi no dia 4, mas ela não, ela falou, a gente repetiu isso na última reunião, dela pediu para eu mandar o print, eu não mandei. Aí eu vou formalizar isso para vocês hoje. Mas foi isso que aconteceu, tá? Tá bom. Mi, não tô te ouvindo. Já tá falando? Agora foi. Acho que o microfone dela só estava aberto. Então, é isso, acho que. Não, então tá bom. Eu vou compartilhar essa Desconhecido, você vai ver o que ainda, né? Você está pesquisando. Não, o desconhecido é esse do pop-up, Os que outros. entrou com certeza ali dentro do WhatsApp direto para vocês. Esses dois vieram da LP no CRM via Google, então foi ali para o CRM, as outras duas vendas, direto, né, sem ter ido direto para o WhatsApp. E aí tem uma das 4 vendas, tem uma que a gente não sabe, que provavelmente é o WhatsApp, mas a gente não monitorou o gatilho ainda em março, então a gente não tem como saber. A partir Já está desse resolvido, né? descobre. Tá. Aleluia. É isso. Muito obrigada, Ani. Obrigada. Depois só responde lá no e-mail. Tá Pode bom? deixar, eu já vou sair agora fazendo isso. Eu precisava alinhar com vocês só antes para saber certinho o que responder. Tá Obrigada. bom, então. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Jess. Obrigada, Mi. Obrigada, beijos.